Seguimos então agora às 8 horas e 47 minutos com os mesmos assuntos, as mesmas pautas, mas ouvindo uma outra opinião. Desta vez é com Gisele Soares. Gisele, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Obrigada, Elisa, bom dia. Vamos em frente então com o nosso primeiro assunto. O governo federal estuda um projeto de lei para viabilizar a privatização da Petrobras. Pois é, a intenção inicial é vender as ações da estatal e, com isso, deixar de ser o principal sócio da companhia. A mudança deve ser apresentada via projeto de lei. O objetivo do governo é manter determinadas prerrogativas, como a de indicar o presidente da companhia e também de vetar algumas operações. Essa medida foi informada em primeira mão no CNN 360 pela âncora Daniela Lima e pela analista de política Renata Agostini. A notícia repercutiu no mercado e as ações da Petrobras fecharam em alta de pouco mais de 6%. Vamos então às repercussões aqui com Gisele Soares. Como você avalia então toda essa movimentação da segunda-feira, Gisele, e a possibilidade de fato, privatizar a Petrobras, que é uma bandeira já antiga desse governo, não é? Será que agora esse assunto avança? A Petrobras começou com o petróleo é nosso lá na década de 50, naquela linha desenvolvimentista de industrialização do Brasil, foi criada como uma empresa estatal, portanto uma empresa de monopólio de petróleo e detida pelo Estado, justamente controlada junto com outras empresas estatais para naquele momento então fomentar o desenvolvimento, mas não tirar o controle do Estado dessas empresas chamadas empresas estratégicas. Em 97, a Petrobras deixou de deter o monopólio, houve a sua transformação societária, ela passa a ser uma sociedade de economia mista. Esse é um tipo de empresa que, embora seja detida ainda na maioria das suas ações pelo Estado, ela passa então a respeitar e a participar das regras do mercado, das regras deste mercado mais oscilante, desse mercado sempre muito suscetível às especulações. E agora, atualmente, então desde 97, vem acontecendo essas discussões sobre privatização e agora esse assunto então toma maiores proporções por conta dos acontecimentos recentes, das discussões sobre os aumentos de combustível e também da necessidade do país de implementar essas reformas. O ministro Paulo Guedes trouxe para o governo federal a sua intenção reformista, ele que apresentou uma série de reformas e pretende trazer um novo desenho institucional econômico para o país e a Petrobras então entrou no foco e na discussão. Que bom que o governo federal está trazendo essa discussão, como disse bem o Tiago, é importante que se faça esse debate. É importante que debatamos de que forma iremos privatizar para não prejudicar e sim beneficiar o Brasil. Será que ainda estamos lá na década de 50 e queremos estatais para que o Estado controle os preços? Será que é essa a vontade do Brasil? Ou será que vamos, então, nesse empenho de reforma, diminuir, enxugar esse Estado, fazer essas privatizações necessárias, deixar o mercado fazer a exploração desses bens, dessas matérias-primas, e aí o Estado, então, irá cuidar somente daquelas questões estratégicas e mais essenciais? Esse saudosismo e esse questionamento sempre frequente de que se a Petrobras deveria ou não, poderia ou não interferir nos preços, ele sempre volta à tona quando há justamente essas disparadas, essas discussões sobre o aumento dos combustíveis. Que bom que o governo federal vai debater, vai discutir privatizações e reformas. É para isso que ele foi eleito, trouxe essa bandeira, o ministro da Economia trouxe a sua proposta e agora é preciso que essa proposta seja debatida com seriedade lá no Congresso Nacional. Por falar em valor dos combustíveis, Gisele Soares, não que eu queira causar uma indigestão no café da manhã de quem nos assiste, mas a gente tem de lembrar que começa a valer hoje. É uma notícia repetida, mas porque é de fato mais um reajuste, viu? Começa a valer hoje um novo reajuste na gasolina e no diesel. Nas bombas, o preço deve aumentar 15 centavos por litro. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, voltou a apontar o ICMS como um dos principais responsáveis por esse valor pago pelos combustíveis. Inclusive, ele chamou de patinho feio esse imposto do ICMS. Vamos então assistir a um trecho dessa fala do deputado. Não é ele quem starta, e sim o preço do barril do petróleo na política da Petrobras, mais o dólar.
mas ele é o tio, o primo, o patinho feio da história. E não adianta falarmos que os 25%, os 34%, os 19%, eles são fixos, eles não interferem, porque 25% em cima de 10 é um valor, 25% em cima de 100 é outro valor. E quando ele geometricamente sofre alteração todas as semanas ou de 15 em 15 dias, é lógico que isso influencia diretamente no bolso do consumidor brasileiro. Está aí, então, a crítica de Arthur Lira em relação ao ICMS sobre os combustíveis. Mais um aumento hoje, esse desconforto todos os brasileiros que têm a possibilidade de ter um carro, não é? Sentem na hora que vão abastecer. E Arthur Lira pontuando que esse seria o patinho feio, Gisele Soares. Como você avalia a fala do presidente da Câmara? Pauta boa hoje, hein, Elisa? Governo federal discutindo privatização e o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados trazendo, então, à tona também essa discussão do ICMS. Que bom, é para isso que foram eleitos, para trazerem esses debates e para trabalharem para melhorar a nossa vida, a vida dos cidadãos brasileiros. Essa discussão é também uma discussão importante. A composição do preço dos combustíveis, ela começa na importação ou na produção, tem uma carga tributária incidente, depois também o preço obrigatório do etanol que tem que compor o combustível e aí o preço de revenda e de distribuição. Todos esses fatores compõem o preço dos combustíveis. Portanto, a carga tributária, ela é sim um fator bastante relevante na precificação dos combustíveis. E aí, particularmente, o ICMS, um tributo que incide sobre esse preço, em alguns casos, tanto na base de cálculo como no preço final, ele acaba, sim, sendo o tributo mais relevante nessa precificação. Por isso é que há essa grande discussão. Qual é o problema? O problema é que nos estados o ICMS é uma das principais fontes de receita. Então, quando se fala em alteração de alíquota ou em alterações no ICMS, os governadores tendem a ser muito resistentes com relação a essas medidas, justamente porque eles verão a sua receita ser diminuída. Embora haja já governadores que estão fazendo debates sérios e trazendo propostas dos estados, o governador Romeu Zema que trouxe uma proposta de congelamento do preço do diesel. Ou seja, esse é um problema num contexto internacional, o mundo todo sofre com essa crise do petróleo. Aqui no Brasil nós sofremos esse impacto por conta da alta do dólar, que é também um outro problema, reflexo da pandemia, não só do Brasil, mas de todo mundo. As economias mundiais estão sofrendo muito, todos os países estão enfrentando esses problemas, os ministros da economia estão fazendo seus exercícios e colocando seus técnicos, suas equipes para trabalharem justamente pela dificuldade de enfrentarmos esse pós-pandemia, essa crise econômica que todos os países estão vivendo. Aqui no Brasil, infelizmente, nós vivemos mais ainda essa situação, nós que vivenciamos crises de corrupção, inclusive o Petrolão especificamente com relação a problemas de desvios nessas questões de combustível, a Petrobras que foi absolutamente saqueada em governos anteriores e agora estamos sofrendo essas consequências. Governo federal, ministro da Economia e também Congresso Nacional precisam fazer esse debate com uma importante participação dos governadores para que então haja efetivamente um impacto positivo para os consumidores. Não é possível mais nós assistirmos a essas tristes notícias de sucessivos aumentos nos combustíveis que têm reflexo direto e indireto na vida de todos os consumidores. Gisele, antes de entrarmos no próximo assunto da CPI da pandemia, eu quero lhe fazer mais um questionamento, porque os estados já contam com esse valor, não é? Dessa arrecadação desse imposto em cima daquilo que é vendido pelos combustíveis. E podem administrar o ICMS em diferentes frentes, a exemplo da saúde. Por exemplo, se baixa a arrecadação do ICMS, de que maneira os estados conseguiriam equilibrar essas contas, não é? Porque já contam com uma arrecadação que de repente poderia diminuir com o tempo? Esse é o grande desafio, Elisa. Nós temos um orçamento muito curto, alguns estados sofrem muito mais. Essa arrecadação, ela difere de estado para estado.
e o cálculo é extremamente complexo para que consigamos entender justamente como acontece essa incidência. Por isso, muitas ações judiciais, há uma grande judicialização de todos os tributos no Brasil, justamente por conta dessa dificuldade de compreensão desses cálculos, dessa incidência, se é na base de cálculo, se é no preço final, se é no preço cheio. Mas o fato é que governadores terão sim que fazer o seu exercício para conseguir compor a sua renda. Governo federal terá que trabalhar em conjunto com a Câmara dos Deputados, porque é preciso que haja essa ação conjunta e esse debate sério para encontrarmos formas de reduzir esse preço para o consumidor sem prejudicar o consumidor, o cidadão, nas outras áreas que também são importantes, como saúde, como educação, porque certamente um governo do estado que tem reduzida a sua receita, ele terá que fazer exercícios e, infelizmente, às vezes terá que fazer cortes em outras áreas essenciais. É um grande desafio, mas é para isso que eles foram eleitos. Ao se candidatar, um político precisa saber que ele enfrentará essas questões e que ele deverá trazer boas respostas para a população. Vamos então para o próximo assunto, 8h58. CPI da pandemia. O relatório final da CPI vai ser votado hoje no Senado. Lembrando que esse documento tem mais de 1.000 páginas e deve ter algumas alterações propostas pelos senadores, tanto os da base do governo quanto os senadores de oposição. Durante a votação, vai funcionar da seguinte maneira: os senadores terão 15 minutos, com uma tolerância de mais 5, para lerem as suas sugestões e algumas informações para os relatórios. Nesta semana, a CPI da pandemia vai completar 6 meses. Há 6 meses, então, Gisele Soares, que nós estamos habituados com este nome, não é? CPI da pandemia, os diferentes relatos, inclusive denúncias que apareceram na comissão. De que maneira você imagina que deve se desenrolar hoje a votação, então, do relatório final? Pois é, o Thiago falou aí da CPI Flix, não é? Estamos há 6 meses assistindo, entusiasmados, infelizmente, uma investigação que não respeita os procedimentos, não respeita o devido processo legal, que cometeu uma série de atos jurídicos anuláveis ou nulos. Então, eu queria aproveitar, Elisa, para fazer uma análise não exatamente desse relatório, porque o relatório e a forma da votação será, com certeza, um reflexo preciso do que foram esses 6 meses de CPI. A CPI do espetáculo, a CPI de muitas irregularidades procedimentais e processuais, que terá certamente um relatório que refletirá todas essas irregularidades. Quais serão os próximos passos? Qual será, então, a nova temporada? É essa a parte que mais interessa. O que é que o Ministério Público, a PGR, vai fazer com esse relatório? Será que ele terá alguma utilidade pública? Porque, veja, uma boa investigação, ela deve resultar em coleta de provas, ela deve resultar em confirmação de fatos, em identificação de agentes potencialmente causadores de danos, porque participantes daqueles fatos, na sua exata medida e nos resultados obtidos por aqueles fatos danosos. O que será que o Procurador-Geral vai conseguir aproveitar deste relatório, já que nós temos um relator que disse publicamente que o relatório já estava pronto 2 meses antes da conclusão das investigações, que disse também que não poderia ter evitado vazamentos porque muitas pessoas tinham acesso a esse relatório. Veja, essa investigação, ela quebrou o sigilo fiscal e telemático de uma série de pessoas. Isso significa que ela deveria ser mantida em sigilo. Isso significa que o seu acesso deveria ser limitado àquelas pessoas que estão legalmente previstas para terem competência para acessarem esses documentos. Se outras pessoas acessaram, há que se verificar a responsabilização dessas pessoas. Por quê? Porque tiveram acesso a documentos sigilosos.
a documentos de investigados, documentos da vida privada desses investigados. Então, houve uma série de atos praticados nessa CPI que foram ou poderão ser anulados porque não se revestem da forma legal e estes não poderão ser usados para a PGR. E há uma série também de conclusões de mérito que, infelizmente, não trarão nenhum benefício para o país porque também não servirão para que o procurador-geral, então, consiga oferecer uma denúncia. É uma multiplicidade de acusados, o que já dificulta uma lista muito grande de acusados, uma lista muito grande de delitos. Houve uma perda completa no objeto. Sem um objeto preciso, sem fatos descritos com minúcia, sem provas atreladas a esses fatos e agentes atrelados a esses fatos e a essas provas, esse relatório não tem utilidade pública, não tem interesse público, foi gasto de dinheiro público à toa, em vão. Opinião de Gisele Soares, aqui no Liberdade de Opinião. Gisele, chegamos ao fim do nosso tempo hoje. Ótima terça-feira para você. Muito obrigada, Elisa. Lembro sempre para você que nos acompanha que as opiniões emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.